Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, em nossos corações, em nossa mente. E tudo que eu ouvi, que os irmãos falaram aqui, retrata exatamente isso. O quê? Nosso processo kármico. Não é o karma. Quando nós falamos o karma, nós achamos que é uma coisa pesada. Poxa, essa pessoa é meu karma. Não é assim. Nós temos uma sequencial, não é, de processo. Mas, iniciando aqui, eu trouxe a vocês hoje o livro Processos Kármicos. O nosso trabalho no GCE é baseado na comunicação direta, através da minha psicofonia. E, vamos dizer assim, eu sou médium, que a espiritualidade me denominou médium extraconsciente. Quer dizer, eu fico ao lado totalmente, mas eu não fico adormecida, eu participo de tudo que o mentor fala sem ter uma condição de atuar, né? Nós viemos já sei de outras vidas, fazendo o trabalho acerca da mensagem cristã. Então, temos uma afinidade muito grande com o mentor Henrique Carruá, e o nosso trabalho tem 33 anos, e o livro... Quem fez foi Henrique Carruá, que é um filósofo, magnetizador, e ele é que entra no diálogo com as pessoas presentes nas reuniões. Então, esse livro é um livro teórico. O que ele contém? Ele contém todas as informações acerca dos planejamentos espirituais, planejamentos kármicos, das reencarnações, das encarnações. Nós não tínhamos essas referenciais aqui que ele trouxe. Então, é teórico, bastante teórico, né? Ele é bastante teórico. Eu trouxe partes dele, coisas interessantes, mas, realmente, ler esse livro vai ocasionar que vai precisar ler esse aqui, questionando os processos. O que aconteceu? Em mais ou menos uns 2 anos e meio, o mentor trabalhou esse livro, Processo Kármico, com os participantes das reuniões, 2 reuniões. Inclusive, temos uma na quarta-feira que vem, que é online, onde ele responde as perguntas. Então, esse livro, por ser teórico, é um livro realmente mais profundo, que exige, eu vou falar aqui, vocês vão começar a perguntar para vocês muitas coisas que eu vou falar. Então, ele explica, e geraram perguntas. Durante 2 anos e meio, mais ou menos, perguntas dos participantes. Foram perguntando a ele, Carruá, o que é isso? Como se faz isso? Então, eu compilei todas as perguntas e ele respondeu a essas perguntas. Então, olha só a grossura do livro. Ó. Então, são perguntas muito interessantes, só que as respostas são mais abrangentes. Foge daqui. Então, você lê aqui um capítulo e vai buscar as perguntas aqui e vai entender muita coisa, porque ele abre muito. Bom, aí eu pergunto a vocês assim, o que é um processo kármico, né? O que é o processo kármico? Ele responde, um conjunto de ações, de movimentações que estão vinculadas a uma alma, um espírito, em determinados aspectos de sua vida. Ele enfoca vários aspectos, desde a criação da natureza, envolvendo cada etapa do nosso viver, nas sequenciais dos vários reinos, para maiores construções e definições. Então, uma das perguntas que foram feitas, eu trouxe alguma coisa assim interessante para vocês. Uma das perguntas, no livro, no Processo Kármico, ele fala da linhagem espiritual. O que seria essa linhagem espiritual? Aí veio outra pergunta, depois dessa, veio outra pergunta de alguém lá, perguntou, essa linhagem seria determinada pelos nossos comportamentos humanos repetitivos dentro de uma mesma família, por exemplo, com atitudes específicas que se repetem de geração, de pai para filho, de avó para mãe? Não, não é não. É algo mais profundo. Pode passar. São fontes constantes fixadas na nossa mente.
nas mentes e não nos costumes da nossa vida. Não são características dos nossos costumes, de vivenciações, não. Demonstram apenas uma sequência de fatos e posturas em tradição espiritual, tanto podendo se apresentar de forma positiva como negativa. Por exemplo, criaturas que veem uma constância dentro da moralidade, de aspecto de caráter, como também por várias vidas em missões, que vem num conjunto e que vai passando, às vezes, de um para o outro. Às vezes vocês dizem assim, eu sou médium. Mas a minha mãe é médium também, a minha avó. Isso é linhagem kármica? Não. Isso é característica. A mediunidade é característica de cada espírito. Não existe herdar a mediunidade de um familiar. Isso não acontece. Então, a linhagem kármica é algo muito acima. São posturas íntimas, né? Bom, então, como é que acontecem as encarnações? Depois da espiritualidade rever nossos princípios morais, valores, atitudes, como também os objetivos de cada um de nós. Vocês lembram que no nosso lar, André Luiz coloca essa confecção, não é? Toda observação das almas, todas as problemáticas, todas as positividades, negligenciações, naqueles computadores. Eu já estive numa sala dessas, em plano espiritual, e realmente é uma coisa que é uma visão panorâmica, vamos dizer assim, dos computadores. Então, as análises são muito profundas, né? E imagina quantos bilhões de criaturas existem na Terra. Imagina fazer isso em cada cidade, em cada plano que tem esse sistema de análise, né? Então, ele colocou aqui no livro Processo Kármico, ele deu um exemplo das fichas kármicas. Por exemplo, o que eles observam nas fichas kármicas? Número de encarnações. Esse espírito já teve quantas encarnações? Quantas vezes ele veio no sexo masculino? Quantas vezes ele veio no sexo feminino? Qual foi o seu nível de maturidade? Quais foram as suas deficiências, né? Então, tudo isso é pormenorizado. E o que a espiritualidade vai visar nas almas desencarnadas? O quê? As suas necessidades, as disposições físicas, emocionais, humanas, e isso forma um quadro de análise, e vendo as prioridades de cada uma delas, né? Há prioridades. Então, nós vamos ver isso mais adiante. Tudo isso eles colocam em percentuais, porque nós não viemos aqui todos moralizados, todos com aspectos de caráter tudo positivo. Não. Nós costumamos colocar lá que a moral é o corpo do polvo e os tentáculos são os diversos caracteres de caráter. Então, você pode ter uma moral ilibada, mas você falsear no caráter. Eu sou ambicioso demais, eu quero o poder. Isso são caracteres de caráter, não é a moral. A moral, ela não queda, mas o caráter nós escorregamos, com certeza. Em percentuais, logicamente, né? E quem faz esse trabalho de análise são os responsáveis encarregados. Fazem um trabalho minucioso da mente humana, da fisiologia dos corpos. São humanistas, estudiosos da cultura espiritual, que irão delinear cada quadro reencarnatório em cada cidade e campo espiritual, né? De onde partem as almas nas suas propostas de renovação, de aprendizado, não é? Então, por quê? Por que esse trabalho todo? Olha a trabalheira que dá fazer isso tudo em cada criatura. Imagina vocês aqui passando por essa análise profunda. Eu acho que nós nem nos conhecemos o suficiente, né, para poder tocar em cada ponto que a espiritualidade capta em nós. Então, por que a necessidade? Porque nós somos um complexo energético carregado de quê? De ideais e de imagens. Trazemos traumas, trazemos dúvidas, sofrimentos, e temos a livre escolha, vontades diversas. Isso demonstrando a grande diversidade das nossas texturas físicas e espirituais,
e diversas energias, aquilo que compõe as estruturas densas e fluídicas. Ora, nós somos o quê? Um campo de energia. Um campo de energia que emana, que capta. Então, como disse o irmão, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não somos vítimas e somos vítimas e algozes de nós mesmos. Não é de ninguém. Sempre apontamos o dedo para o outro, não é? Mas não é assim. Então, por que isso acontece? Por quê? Porque a nossa mente é um processo complexo, diretivo e distributivo, impondo ao corpo espiritual a sua vontade na construção destas imagens e ideais. Diretivo, por quê? Porque direciona as intenções, os desejos. E nós fazemos isso a todo minuto, não é? Em cada segundo, por exemplo, agora, vocês estão pensando em várias coisas. Vocês estão formulando várias perguntas. E distributivo, por quê? Porque nós distribuímos tudo o que queremos, vibrações, sentimentos e emoções, aonde quer que queremos mandar. Onde, quando e em direção a quem. Então, olha como o nosso potencial mental é fantástico, não é? Então, a responsabilidade nossa é muito grande, porque nós construímos e distribuímos aquilo que nós estamos pensando. Acontece que nós distribuindo, quando a mente pensa, ela distende a vibração. Nosso olhar distende, nossas mãos distendem vibrações, nossas emoções, não é? Bom, vamos continuar aqui. Eu tenho meu tempo aqui, então eu não quero me alongar demais. Então, vocês perguntariam, quais seriam as condições que a espiritualidade de análise, quais são as condições de análise? Por exemplo, eles analisam a sequência dos pensamentos em níveis e vibrações. Olha só, nós pensamos a cada segundo uma coisa. Nosso pensamento oscila, ele não tem uma linha reta, ele não tem. Então, nós oscilamos demais. Quando oscilamos, vibramos, porque, na verdade, a nossa carteira de identidade no mundo espiritual são as vibrações. A espiritualidade que nos olha, ela vê o corpo físico, vê o perispírito, vê a nossa aura, e ela nos vê o patamar evolutivo pelas nossas vibrações. Nós somos um complexo vibracional intenso. Então, na exteriorização do corpo fluídico, eles veem mapeamento no corpo fluídico. Nas exteriorizações que vão vibrar o corpo de carne, o que tem no nosso perispírito quando encarnamos, que nós vamos expor, que mazelas, que rupturas, que rombos, ou que luzes, ou que fartura, não é? E de acordo com as respostas externadas pelo posicionamento mental. Eles leem a nossa mente, né? O espírito superior, ele lê a nossa mente. E de acordo com as almas fechadas em si mesmo. Olha só, quando falamos de almas fechadas, vamos lembrar o nosso irmão Santos Dumont, no livro Ícaro Redimido, que ele sofreu uma miniaturização, vamos dizer, um fechamento, né? Então, ele tinha sentimentos, ele tinha emoções guardadas, traumas muito grandes por todas as vidas que ele passou. E o que aconteceu? Ele foi se fechando. A espiritualidade teve um trabalho muito grande para ajudá-lo. Eu estive desdobrada em plano espiritual e eu vejo essas almas todas em formas fechadas mesmo, né? As salas são feitas prateleiras assim, e eles são todos colocados ali. E quando a espiritualidade passa por eles, a vibração de cada irmão, alguns já conseguem captar. Então, isso é um trabalho de anos e de séculos. Conforme os irmãos espirituais passam, eles vão, às vezes, abrindo um pouco, eles captam as vibrações. E essas vibrações desses irmãos vai ajudando até o momento em que eles pedem ajuda. Aí sim,
Mas, primeiro, eles têm que pedir essa ajuda. É necessário eles quererem se melhorar. Bom, mas acontece que, quando nós viemos... Pode passar, né? Quando nós viemos com possibilidades inúmeras na nossa encarnação. Nós mesmos optamos por várias coisas, então nós viemos com várias possibilidades em percentuais, tá? Pelas múltiplas diferenças entre as almas. Quais poderiam ser os percentuais baseados em quê? Cada um de nós tem um percentual de equilíbrio, tem um percentual de intelectualidade, tem um percentual de moralidade, de caráter. Então, primeiramente, as livres vontades. Você quer fazer isso? Você intenta? Você quer abraçar isso na próxima encarnação? Ah, eu quero. Então, esse percentual oscila. Nas condições das estruturas fluídicas, como é que está o perispírito desse reencarnante? Vai ter que ser adaptado. Nós vamos falar isso depois. Nos efeitos que as outras almas anteriormente deixaram nelas mesmas, ou que efeito elas deixaram nos outros com que elas conviveram. Elas foram amigas, foram solícitas ou não? Nos alinhamentos das personalidades e percentuais atingidos. Eles veem em cada vida o que você atingiu. Por exemplo, eu vi numa encarnação masculina, o que ele atingiu? Mas na encarnação feminina, ele atingiu menos. Então, tudo em percentual. E nas condições do trabalho íntimo de cada um em relação às suas necessidades reencarnatórias. O quê? O que nós nos trabalhamos? O quê? Fizemos o quê? Nós ajuizamos, nós apontamos o dedo para nós? Será que a cada dia nós fazemos uma avaliação do que fomos, do que fizemos? Será que conseguimos apontar o dedo? Porque é muito fácil, né? Ele que é culpado, é meu karma, ele é culpado de eu ser assim, não é? Em geral é fácil, né? É fácil você apontar o dedo para o outro, mas não. Nós somos vítimas e obsessores de nós mesmos. Bom, mas aí o que acontece? Nós viemos com possibilidades inúmeras, né? Aí encarnamos, não, nós vamos conseguir. Mas existe uma coisinha que vai nos testar. Sabe o que é? As probabilidades. Então, é assim... É possível, eu vou fazer isso? É possível? Logicamente que é. Mas é provável? É provável? Nem sempre. Nem sempre. As possibilidades existem. Mas e as probabilidades que nós vamos alcançar? Será? Não é? Bom, aí eu quero colocar vocês aqui as características que acionam os espíritos antes do encarne. É uma avaliação, eu peguei alguns pontos, eu não peguei tudo, porque é um livro muito complexo, né? Então, uma das características, eles visualizam o grau de sofrimento. Eles dão preferência àqueles que estão num sofrimento muito grande. Qual é o grau de sofrimento? Qual é a não aceitação da sua realidade? Muitas pessoas hoje não aceitam a si próprios, não gostam da sua realidade, não gostam da sua família, não gostam do seu físico, né? Fragilidade e império-espírito. Se vê a fragilidade de cada um, porque todos nós temos fragilidade, já que estamos encarnados aqui na Terra, né? Uma terra de provações. As exigências dos programadores, eles não vão exigir nada de nós, eles vão apontar o necessário. Nós vamos fazer o possível, não é? O provável. E a vontade de se melhorar. Eles olham isso. Eu tenho vontade, mas às vezes a criatura não consegue atingir a totalidade daquilo que quer, né? Não tem condição. E a inconstância no posicionamento mental. Isso aí é uma coisa que vai nos denunciar. Porque todo mundo diz assim, eu quero ir para o nosso lar, que é bonito, tem isso, tem aquilo. Nosso lar só é o parâmetro, tem outras tantas colônias, né? Então, mas qual é o seu posicionamento mental? Não, mas eu ainda gosto disso, eu gosto do poder, sabe? Eu queria, então, chegar lá e poder mandar. Então,
esse limite nós não temos ainda. Nós queremos tudo, queremos extravasar tudo e não temos um posicionamento fixo, linear. Porque para você atingir uma individualidade, que é a personalidade já composta do espírito por várias vidas, você tem que ter um posicionamento retilíneo. Você tem que ter uma postura só. Porque senão, André Luiz, por exemplo, quando saiu do nosso lar, foi visitar a casa dele, que viu que a esposa tinha casado com outro, a vibração dele caiu, o pensamento dele oscilou, ele foi pinçado novamente para o umbral. Então, o nosso posicionamento mental tem que ser constante, firme, constante. Bom, e aí como é feito o enquadramento de uma personalidade direcionada a uma vivência? Como é feito isso? Observando-se o número de personalidades, o aproveitamento em cada personalidade dentro daquilo que foi proposto pela espiritualidade. Isso depois que nós retornarmos, ao plano espiritual. As mazelas, as potencialidades registradas e o registro das estruturas orgânicas. O que aproveitou essa pessoa? Não é? Será que ela respeitava os seus irmãos? Houve desgaste das suas atividades? Enfim, há muito mais coisas para serem avaliadas, né? Então, nós temos aí vários tipos de reencarne. Quais são? Os tipos de reencarne, que eles chamam de habilitações. Habilitações voluntárias, habilitações necessárias e habilitações compulsórias. São 3 tipos. Então, vamos ver quais seriam essas habilitações voluntárias. Apenas aquela, você olha para aquele indivíduo e diz assim, será que ele veio voluntariamente? Então, como é que nós podemos definir essa criatura? É pela sua resignação, pela sua paciência e pela sua compreensão. Nós vemos muitas almas resignadas, mesmo com dificuldades na vida, resignadas, compreensivas, né? E elas nos atraem, né? Essas almas nos atraem, né? E as habilitações necessárias são almas que intentam realmente, conscientes das suas necessidades, mas às vezes elas variam na aceitação das contingências de vida e se conturbam, ficam no meio do caminho, tentam se corrigir, se equilibrar. Algumas conseguem percentuais, mas tendo umas vezes uma lucidez, a gente chama de lucidez intuitiva, que ajuda a continuar. Ela pode oscilar, mas de repente vem aquele pensamento, não, eu preciso seguir esse caminho, eu tenho que seguir. Então, nós temos essas pessoas que vêm numa habilitação necessária, elas têm sempre um lampejo que faz voltar para o outro lado, né? Aí chegamos nas habilitações compulsórias. Quais seriam essas? Vocês já devem saber disso, né? São aquelas almas que estão envolvidas em muitos distúrbios, degenerações, dores, não é? Prostituições morais e físicas, religiosas, extermínios, negligência aos seus corpos, abusam dos corpos. Hoje nós vemos muitas pessoas abusando dos seus corpos, demais, em excesso, não é? Poderios absolutos e negativos, imposição de vida, revanchismo, sordidez, obscenidades, excessos e explorações sexuais e corporais. Então, essas almas têm um comprometimento muito grande diante da lei, das leis universais, de causa e efeito. E quem nos cobra é essa lei de causa e efeito. Tudo que vai contra essa lei em desequilíbrio, em baixa vibração, há um momento que a lei de causa e efeito atua. É uma lei física universal. Bom, aí eu vou até contar 2 casos aqui para vocês. Estamos com um tempo aqui. Tem 20 minutos só? Eu estive numa casa de doente neurológico e me parei de frente a uma moça que estava totalmente sem se movimentar, somente com os olhos abertos. E eu tenho facilidade de conversar mentalmente. Então, eu olhei para ela e perguntei, como você está? Ela disse, eu não estou aguentando mais essa prisão. Me tira daqui.
2 meses, 3 depois, ela faleceu. Então, ela estava veio numa habilitação compulsória. Um resgate muito grande. E aí, mesmo ali, mesmo sem se mexer, ela estaria externando uma parte disso? Sim, porque ela estaria pensando com ela mesma. Agora, quer ver outro caso? Tem uma criança, aliás, a mãe e os 2 filhos. A mãe passou, chama-se síndrome de Murphy. Não sei se vocês ouviram falar. Síndrome de Murphy é uma doença mitocondrial rara, que ela afeta os músculos, a coordenação motora. Esse menino eu venho acompanhando, ele está há 4 anos em coma. E quando eu chego lá, eu o vejo desdobrado numa cadeira com a espiritualidade ao lado. E eu olho para ele e ele conversa comigo. Já vem conversando e eu disse, por que você está assim, você sabe? Eu sei o que eu fiz e eu sei por que eu estou aqui. Mas eu só vou embora quando a minha mãe estiver melhor. E eu venho conversando com ele sempre, né? Ele disse, você é a única que conversa comigo. Ele é um homem forte, ele fez horrores em vidas passadas, né? E aí teve um caso interessante que eu cheguei perto dele, ele tem uns cílios muito grandes, assim, moreninho, e eu disse, mas Gustavo, que cílios lindos que você tem. Ele olhou para mim e disse, você está me paquerando, é? Você está me paquerando? Eu disse, não, Gustavo, olha a minha idade. Então, vocês veem a nitidez. Então, o que eu quero dizer é isso, gente. Quando vocês visitarem alguém em coma, por favor, cuidado com aquilo que vocês falam, porque eles ouvem e sentem tudo. Tudo. Isso eu tive experiência, eles, uma amiga, vindo para mim e me segurando que eu fui para trás. Então, eles estão presentes ali, o espírito está ali ao lado. Agora, por que tanto tempo, né? Porque ele transgrediu demais. E aquilo ali é um momento para ele pensar, para ele olhar para dentro dele, né? Eu acredito que a mãe também esteve ligada, que eu já vi, e a irmãzinha pequena está indo pelo mesmo problema. Chama síndrome de Murphy. Só foi diagnosticado nos Estados Unidos. Ninguém aqui no Brasil sabia. Bom, e aí? Qual será o resultado da nossa encarnação? Qual será? O que nós estamos deixando para trás? Estamos deixando para trás alguma coisa? Dispensamos alguma coisa? Resolvemos mudar? Casar e separar? Vou achar um amor da minha vida, alma gêmea, e tchau e benção. Larga a família, larga os filhos. Será certo isso? Não estou criticando, estou perguntando. O que pretendíamos e não conseguimos? E o que nós conseguimos hoje avançar? O que nós já conquistamos hoje da vida? O que nós dobramos a nós em espírito? O que? É difícil, não é? É difícil dobrar. É difícil olhar para dentro de nós e modificar tudo. Então, o que é importante observar quando nós estamos encarnados? O que? É o que eu falei antes, olha, uma autoanálise diária. Perguntar a nós mesmos, o que eu fiz hoje de manhã? Eu ofendi alguém? Eu fui bom? Eu fui útil? Procuramos entender os que estão próximos a nós? Quer dizer, o lar, né? É um contexto que tem que haver amor, mas é um campo de guerra, de batalha, né? Batalhas. Deixamos alguém falando sozinho hoje? Ou desculpamos com sinceridade, mas é desculpar, não é desculpa, mas também não quero mais ver. Não adianta, né? Criticamos nossos irmãos? Sim, a crítica corre solta, vocês não acham? Criticamos a todo tempo. Não podemos criticar aquilo que não conhecemos, não é? Somos bons pais? Qual é a nossa avaliação? De filhos ou irmãos, somos bons? Ou somos movidos a interesse? Não é? Bom, então nós temos que ponderar sobre aquilo que nós estamos mostrando, qual o nosso retrato, como diz Emmanuel, qual é o nosso retrato ao final da nossa vida? Como é que a nossa família vai lembrar de nós? Mas aquela avó é muito enjoada, quer isso, quer aquilo. Meu pai era muito metido e queria nos dobrar, não deixava nada. O que nós olhamos o retrato dos nossos antepassados? Não é? O que a nossa avó deixou para nós? Nosso pai, né? Bom,
Então, o que fazer para nos equilibrarmos mais? Nós temos que equilibrar o nosso psiquismo. Mas o que é o psiquismo? Eu perguntaria a vocês, o que é o psiquismo? Dizer assim, a pessoa tem um psiquismo afetado. Gente, o psiquismo é aquilo que você formula em você e que você capta da sociedade dos outros irmãos. É aquilo que você liquidifica dentro de você, tá? Então, nós temos percentuais de psiquismo em relação a várias coisas. Então, os múltiplos questionamentos, olha só, no nosso psiquismo. O psiquismo, nós produzimos ideias, imagens, nós captamos e distendemos o psiquismo. Emanamos energias e campos. O que são campos? Quando nós enviamos, nós formamos nós injetamos a nossa energia nos fluidos que formam um campo. Quantas casas, por exemplo, lá na nossa cidade, em Petrópolis, quantas casas tem um ambiente psíquico pesado, né? Daquela época da escravidão? Tem almas ali que ainda estão ali. No Museu Imperial, eles estão andando ali fora, é um ambiente gostoso, mas também várias casas ainda têm escravos presos. A gente consegue visualizar isso. Então, cuidado com o nosso posicionamento psíquico, muito cuidado. Aí, o raciocínio, nós raciocinamos. O raciocínio gera o quê? Percepção. Raciocinamos e percebemos, que leva a conjecturas que nós analisamos, não é? Nós analisamos aquilo que captamos. E a percepção? A percepção leva a um raciocínio. Você percebe também e você raciocina. Articula-se no seu intelecto e se traduz em percentuais de quê? De razão e de discernimento. A nossa percepção, a nossa razão tem percentuais também. Nós não temos a totalidade da razão. Não temos ainda. Nem o discernimento. O nosso discernimento, ele oscila pelas nossas virtudes, não é? Então, é isso, é o psiquismo. O que fazer, então, para não sermos enfermos na Terra? O que é? Abrir as lentes da nossa visão, as portas da humildade e da amizade, da aceitação e das responsabilidades que nos tocam. Então, isso tem que ser feito diariamente, não é? Agora, as variantes do psiquismo são várias. As variantes, lógico, são várias. Os traços de um psiquismo, né? Baseado em quê? Nos valores. Quais são os nossos valores? Não são 100%, né? Positivos. As nossas delineações morais, em que bases morais nos colocamos? Porque a mania de dizer, eu sou moralizado, sou totalmente moralizado, mas você escorrega no caráter. Você escorrega. Palavras e pensamentos é um dos traços do nosso psiquismo. Pensamos para falar ou apenas lançamos agulhadas no nosso próximo? O que acontece com o nosso pensamento? Percepções, com que nos relacionamos e lançamos o olhar e a atenção. Olha, gente, o olhar mata as plantas, várias pessoas, eu já vi. Que planta linda, no dia seguinte a planta desmaiou. Que óculos bonito. Eu ouvi uma senhora dizer isso para uma tia minha. O óculos, 5 minutos depois, o óculos patifou no chão. Quer dizer, é um tipo de quê? Magnetismo. Isso é o magnetismo do ser. Então, às vezes, é um magnetismo inconsciente. Mas, então, nós temos uma força muito grande e podemos realmente orientar esse nosso psiquismo, não é? Então, tem variantes que caracterizam os traços também. Tem outras variantes que são o posicionamento mental, a firmeza da nossa fé. Será que nós temos fé? Ou temos fé quando tudo está bem? Porque a fé é confiança. Fé é confiança. Então, nós temos que confiar que tudo que vem a nós é para o nosso bem. As dificuldades também? Sim. Porque nós crescemos com as dificuldades, nós crescemos com os erros.
E quando crescemos com o sofrimento, ele abranda, ele nos molda que nem um buril, não é? E o ajuizamento, como é que está nosso ajuizamento diário? Ele é completo? O que ajuizamos, apontamos o dedo para nós? Nós não podemos bloquear isso, nós temos que ser autênticos, sinceros, para poder sair da Terra melhores do que quando aqui entramos, não é? Bom, como é que nós vamos surgir no mundo espiritual? Como será? Alienados mentalmente, perturbados, indiferentes, em negativas ou em aceitação, em perplexidade, talvez, né? Infelicidade relativa. Nós temos uma senhora que era espírita a vida toda. Ela desencarnou e ela entrou no nosso grupo e falou para minha filha, que é minha filha vidente, Carruá está brincando comigo, está dizendo que eu estou desencarnada. Por quê? Eu estou encarnada. Gente, é uma pessoa vivendo não sei quantos anos a doutrina, mas se vendo tão perfeitamente, nitidamente, que ela achou que o Carruá, que é um mentor, estava brincando com ela, né? Bom, amigos, por fim, temos a palavra aqui do irmão espiritual. Tenhamos, amigo, a conscientização de que somos eternos e de que a vida na carne é período de aprendizado e adestramento que o Pai nos oferta, a deixar que cada alma, por sua livre vontade, cresça e aprenda de acordo com as suas próprias condições e escolhas individuais. Assim, não sofreremos tanto, permitindo-nos guiar por almas já em condições de maiores ajudas e descortina. Continua, observemos a nós, tentemos nos alertar em espírito para a razão da nossa permanência na esfera, não ultrapassando etapas e aprendendo a limitar nossos gênios e excentricidades, pois precisamos ter sempre o controle dos nossos pensamentos e atitudes, a conseguirmos ultrapassar as densas camadas fluídicas que nos envolvem e envolvem a esfera azul, os umbrais, a que possamos atingir planos mais iluminados que estão à nossa espera e nos quais gostaríamos de viver. Isso é o que nos cabe. E eu vou só deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem, que eu ouvi de uma outra pessoa, de uma outra casa de fé. Se você só pudesse levar para amanhã o que você agradeceu hoje, o que você levaria? Se você pudesse levar para amanhã o que você agradeceu hoje, o que você levaria? Obrigada, amigos, pela paciência de me ouvir. Obrigada por abrir a sua casa, a casa de vocês, a todos nós do GCE. Obrigada.